Espero que gostem. Vocês são de áreas diferentes, por isso temos alunos, também para enquadrar o Luís, temos alunos de ambiente, de alimentar e de agronomia, que são os 3 cursos que nós temos na nossa escola, mas penso que o tema é transversal a todos vocês e por isso acho que pode ser interessante para todos. O nosso convidado, o Dr. Luís, é médico, não é da área do ambiente, mas diria eu que é de ambiente de coração. Além de, pronto, da sua carreira na área de medicina, ele é médico aqui no Centro de Beja, é membro fundador do grupo Ecocomunidades da Planície, que é um grupo aqui de Beja, não é? Bastante ligado a estas questões também do ambiente. E além disso também é formador da Rede de Transição Portugal e membro do Conselho Nacional do Partido Ecologista dos Verdes, também ligado ao ambiente. Eu chamo Luís Coentro. O que eu venho aqui falar das alterações climáticas não é a minha área de investigação própria, sendo que o meu investimento nesta área tem a ver com a vontade minha de trazer esta informação de uma forma mais acessível ao público. E daí nasceu esta apresentação. O objetivo inicial era fazer uma adaptação para português da apresentação do autor do filme Na Verdade Inconveniente. Eu contactei-os, mas eles, por razões de direitos de autor, não facultam a apresentação. É necessário fazer uma apresentação nos Estados Unidos e eu confesso que acabei por optar por pegar na informação que existe, é publicamente disponível e, portanto, no fundo, fazer toda a apresentação com os dados mais recentes e em português. As primeiras investigações nesta área são do século XIX, em que há os primeiros estudos relativamente à capacidade de dióxido de carbono de absorver calor dos infravermelhos. No entanto, é só na segunda metade do século XX que realmente há os primeiros estudos publicados, e em especial coincide mais ou menos, portanto, mais ou menos janeiro da época nuclear e no início da grande corrida espacial entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, mais ou menos em 1957, na altura do lançamento do Sputnik, este senhor, o Roger Revell, conjuntamente com 2 outros autores, um europeu e outro japonês, publicam pela primeira vez um artigo onde afirmam isto. Segundo ele, a queima dos combustíveis fósseis iria aumentar o dióxido de carbono atmosférico e isso poderia ter, ou esperava-se, pela perspectiva deles, que iriam ter algumas implicações, quer a nível da quantidade de dióxido total na atmosfera, como a nível das alterações climáticas no planeta. Isso é explicado pelo mecanismo de efeito de estufa. Este é um esquema muito simplificado, não é? Em que, no fundo, temos a radiação solar que incide sobre a Terra. Uma pequena parte é irradiada de volta nas camadas superiores da atmosfera. Uma parte importante atravessa a atmosfera e atinge o solo. Ao atingir o solo é refletido, ou é absorvido pelo próprio solo, ou é refletido para o espaço, sendo que a quantidade de CO2 na atmosfera acaba por reter alguma desta parte. E este CO2 da atmosfera e alguns outros gases de efeito de estufa, que são, por exemplo, responsáveis por invernos que têm temperaturas significativamente maiores do que o planeta Terra. Vênus tem concentrações muito elevadas de CO2 na atmosfera, tem uma temperatura atmosférica que atinge os 400 graus centígrados. Portanto, a nossa pequena quantidade de CO2 na atmosfera vai retendo algum desse calor, e o que o Roger Revell defendia era que, aumentando esse CO2, poderia implicar um aumento global da temperatura com alterações no clima do planeta. Portanto, em 1960, Charles David Gillies junta-se à equipa de investigação do Roger Revell
e ele é responsável pelas primeiras séries de registros de CO2 na atmosfera. Se eu não me enganar, aqui vemos os primeiros registros, sendo estes registros feitos em vários sítios, por lançamento de balões atmosféricos, por medições em oceano através de barcos e medições também no Pico Mauna Loa, no Havaí, que fica no centro do Pacífico. E acaba por ser esta última, que acaba por ser a primeira grande série de dados e que ainda continua a fazer recolha. Portanto, estes são os dados de concentração de CO2 na atmosfera registados no Observatório do NOAA, no Pico do Mauna Loa, onde também há um observatório astronómico. E os dados são estes. Portanto, em 1957, quando aos primeiros registros a concentração de CO2 não chegava aos 320 partes por milhão, e estamos neste momento com 390 e poucos, isto dados de outubro deste ano. Os dados de novembro de 2015 ainda não estão lançados e, portanto, o que temos assistido é que nestes últimos 60 e poucos anos temos assistido a uma subida destes valores. Só uma pequena nota. Bem, em primeiro lugar, estes dados estão acessíveis ao público, eles são lançados semanalmente em séries semanais. Esta é a série mensal, que está disponível neste endereço. E só de notar este serrilhado que vai acontecendo ao longo do ano. E este serrilhado justifica-se por uma oscilação sazonal das concentrações de CO2 que tem a ver com a inclinação terrestre. Isto é, quando é verão no hemisfério norte, o CO2 tende a baixar, quando é verão no hemisfério sul, o CO2 tende a aumentar. Isto porque o facto do hemisfério norte ter uma superfície terrestre maior que o hemisfério sul e, portanto, tem mais floresta, a capacidade fotossintética do hemisfério norte é ligeiramente superior à capacidade fotossintética do hemisfério sul e isto acaba por se refletir nestas oscilações sazonais que aqui estão alargadas e que os primeiros investigadores observaram. Já quanto aos registros de temperatura, existem registros de temperatura desde 1500 na Inglaterra. De qualquer forma, os primeiros registros feitos com instrumentos fiáveis são esta série, a série Atcrut 4, que vem desde 1850 e que nos permite verificar que, mais ou menos a partir de 1910, começa-se a verificar um aumento progressivo e mais significativo a partir de 1970, a nível da temperatura global. Se sobrepusermos as duas séries, portanto, a série de dados relativamente à temperatura e a série de dados relativamente à concentração de CO2, verificamos que existe alguma correlação positiva. Portanto, verificamos que a subida de CO2 que temos, os dados desde 1957, essa subida corresponde também a uma subida da temperatura. Ora, estes são os dados que temos no presente. Mas para nós confirmarmos esta informação temos que ir mais para trás. E mais para trás implica, uma vez que não temos registros diretos nem de temperatura nem de CO2, implica termos que ir procurar registros indiretos. E esses registros indiretos podem ser feitos a nível desta área da climatologia, que é a dendrocronologia. Não é só da climatologia, também tem a parte botânica, e que estuda os anéis das árvores, não é? Portanto, cada ano o crescimento das árvores é representado a nível dos anéis com maior grossura, ou seja, o maior crescimento das árvores, seguido de fases de menor crescimento, é refletido em anéis anuais. E este estudo dos anéis permite-nos conhecer algumas alterações a nível do clima e composição atmosférica. Além da endocrinologia, a paleoclimatologia faz este estudo, ou melhor, estende este estudo para além dos anéis das árvores, faz também a nível do crescimento dos anéis dos corais
a nível de perfurações no fundo marítimo da deposição de sedimentos e, essencialmente, ou melhor, a grande série de dados é a nível não dos icebergs, mas sim das calotes polares, ou das calotes a nível dos glaciares e, mais tarde, das calotes polares do Antártico.